Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a manhã de vocês. Meus irmãos, estarei deixando um videozinho aqui. Me diz o que vocês acham desse videozinho que eu estou deixando aqui. Porque tem gente falando de Deus, mas não está na presença de Deus. Jesus foi rico ou pobre? Pobre. Tá, eu te mostro na Bíblia que foi rico. Ele nasceu numa manjedoura, mas terminou na entrada triunfal de... Tem gente imitando o trejeito, imitando a performance, fazendo todo o esquema aparente para parecer que é, mas não é. Você precisa chamar. Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! E vem! E a noiva olha, mas lá dentro o Espírito não testifica, diz: não tenho nada a ver com isso. Eu não estou neste negócio. Eu não estou nessa voz. Eu não estou nesse manto. Meus queridos e amados irmãos, esse vídeo, ele é maravilhoso porque nós vemos que tem pessoas ainda que têm o conhecimento e o discernimento do Espírito Santo. Mateus capítulo 7, versículo 15, vai dizer: cuidado com os falsos profetas, aqueles que vêm vestidos como ovelhas, mas são lobos devoradores. Então, meus irmãos, cuidado. Temos que ter discernimento do Espírito, porque esses falsos profetas, esses homens que dizem ter o Espírito Santo, mas por dentro não tem nada, são como sepulcros caiados. São pessoas vestidas de ovelhas, mas por dentro é lobo, é só a capa. Então cuidado, tenham cuidado, porque esses homens eles só querem dinheiro, querem fama. Jesus Cristo, decorrente à carreira dele, no ministério que começou aos seus 30 anos de idade, após o batismo às águas com João Batista, antes dos seus 30 anos você não viu Jesus curando, você não viu Jesus fazendo milagres, porque ele passou por coxos e não curou, ele passou por leprosos e não curou. Após os seus 30 anos, após o batismo com o Espírito Santo nas águas, Jesus Cristo ele foi para o deserto ser tentado. E após o deserto ele começou a operar milagres. Então, meus irmãos, tem pessoas que se titulam profetas, mas não foi Deus que titulou ele. Tem pessoas que se titulam pastores, mas não foi Deus que titulou ele pastor. Não foi Jesus Cristo que deu o ministério de pastor. Ele próprio se titula homem de Deus, mas não foi Deus que titulou ele. Então, irmãos, cuidado, porque o próprio Deus, ele que te dá o ministério, o próprio Espírito Santo te dá os dons. Mas como João diz, temos que ver se esse Espírito realmente provém de Deus, porque nem todo Espírito que fala que sai da boca dele para fora, que fala que é a palavra de Deus, é o Espírito verdadeiro. Então temos que pedir a Deus o discernimento do Espírito, para nós sabermos se realmente as profecias, se realmente esse Espírito que revela, se realmente esse Espírito que revela o seu CPF, que revela o seu nome. Deus não quer saber do seu nome, do seu CPF. Deus ele quer a sua alma, ele quer saber que você se liberte desse mundo maligno. Ele quer que você se liberte. Deus não quer te dar carne, não quer te dar dinheiro, não quer te dar casa. Lógico que isso daí você conseguirá com o seu suor, porque Deus mesmo falou para Adão: e a partir de hoje lavarás e comerás do pó. Então, se ele falou para Adão que tem que comer do suor do teu rosto, homem, então você tem que trabalhar e comer do suor do teu rosto. Deus mesmo fala que ele derrama chuva tanto na horta do justo como na horta do ímpio. Então, se você trabalhar, você vai conseguir as coisas. Agora você precisa ir lá na igreja para revelar o seu CPF, para poder falar que Deus vai te dar carro. Deus não quer te dar isso não, varoa de Deus. Deus ele quer te dar a salvação, as mansões celestiais, a qual Jesus mesmo falou que ele vai preparar para nós, lá no livro de Mateus. Então, nós não devemos buscar riqueza nessa terra. Esses pastores, esses lobos, essas ovelhas vestidas de lobos, eles querem te dar prosperidade, querem falar de prosperidade. Deus não quer prosperidade. Ele não quer te dar nada nessa terra.
para que convenha exaltar o teu ego, subir o teu ego. Ele quer te exaltar, porém em espírito e em verdade, para que você liberte almas, salve almas, busque almas para Ele, para o reino de Deus. Porque o nosso verdadeiro tesouro está nos céus, não está nessa terra não. Não estou falando que nós não devemos comer bem, viver bem, porque isso tudo Deus provém. Porque se Ele veste os lírios do campo, sem que eles peçam, quando dirá nós, que valemos mais do que um pardal. Está lá no livro de Mateus. Se Deus cuida dos pardais que é comprado por uma moeda, quando dirá nós que fomos comprados na cruz, assim como diz lá em 1 Coríntios, apóstolo Paulo, quando dirá nós que fomos comprados na cruz por sangue carmesim, sangue santo derramado. Então cuidado com esse falso profeta. Leia em Bíblia, leia a palavra, peça a Deus discernimento de espírito, para que vocês não venham cair nessas armadilhas. Essas armadilhas de lobos, que estão pregando o falso evangelho, falando que é o evangelho genuíno de Cristo, mas não é. Pessoas hoje não querem buscar mais salvação. Pessoas hoje não querem buscar salvação, estão buscando revelação, está querendo buscar bênçãos, está querendo buscar dinheiro, querendo buscar casa, carro, casamento, sem confiar em Deus, confiando no homem. Cuidado, cuidado. Não faça do homem divindade, tá? Não faça do homem divindade, assim como os romanos e os gregos fizeram no século I, tá? Não faça. Porque no século I existia, no final do século I, começo do século II, existia um culto chamado culto governamental. Era um culto cultuado aos governadores daquela época, principalmente Diocleciano, que foi considerado um deus na terra, que as pessoas reverenciavam ele também, tá? Então, cuidado, cuidado. Que Deus abençoe a tarde de vocês, que Deus também proteja a família de vocês. Fiquem na paz em nome de Jesus Cristo.